Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer uma aula hoje sobre alongamentos, tá? Uma aulinha curta, é o que estava faltando da disciplina de Cinesterapia 1. Vocês ainda tem um evento hoje, então eu vou deixar essa videoaula para vocês, tá? Sobre alongamento, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre alongamentos musculares. Então preste atenção, que eu vou fazer alguns exemplos aqui de alongamento, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que são alongamentos, tá? O que são alongamentos? A gente na fisioterapia, toda a nossa vida de trabalho, vai ser baseada em alongamento muscular e fortalecimento muscular. Vocês nunca esqueçam disso. Eu estou dizendo isso hoje. E daqui a 1 ano, 2, 3, 10 anos, vai dizer assim: rapaz, o professor Rodrigo falou isso no meu terceiro período, lá na disciplina de Cinesterapia 1. Vou repetir: a vida do fisioterapeuta, durante toda a sua existência, se baseia em alongamento muscular e fortalecimento muscular. Tá certo? Os exercícios de fortalecimento, eu já falei da teoria de fortalecimento, de potência, a gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Vamos falar agora um pouquinho sobre alongamento, tá certo? Obviamente, na Cinesterapia 2, a gente vai fazer as práticas, isso no laboratório de Cinesterapia, mostrando de fato os tipos de alongamento, na prática, no dia a dia da gente, tá? Infelizmente, esse semestre não pôde por conta da pandemia, né? Mas acredito eu que em meados do semestre que vem, lá para o mês de abril, acredito que está tudo normalizado, né? Com essas vacinas chegando aí, tá? Pois bem, o que são alongamentos? Tá? Alongamento, gente, como a definição está aí, ó, são exercícios físicos com o objetivo de melhorar ou manter a flexibilidade de um músculo. Tá certo? Ou seja, a capacidade que ele tem de alongar. Então, se a gente não faz esses exercícios para manter a flexibilidade, o músculo vai sofrer um encurtamento. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver em pé, na posição bípede, né? Ou seja, em pé com as duas pernas, e pedir para o cara fazer uma flexão e tocar com suas mãos no chão. Eu garanto que a maioria das pessoas não conseguem tocar, você na posição bípede, com as duas pernas juntas uma da outra. Faça a flexão do tronco, o cara vai fazer a flexão do tronco e ele não vai conseguir tocar no chão. Por que ele não consegue tocar no chão? Porque os músculos não estão alongados, porque os músculos posteriores não estão alongados. Então a gente tem que fazer exercícios de alongamento para melhorar ou manter a flexibilidade dos músculos. Gente, um músculo alongado é basicamente sinônimo de articulação saudável. Então a gente tem que ter os músculos alongados, os músculos têm que estar flexíveis para manter uma articulação saudável. Você vai ver que quando você estiver trabalhando futuramente, muitos dos tratamentos vão se basear simplesmente em alongamento muscular. O cara alonga a musculatura e a função volta ao normal. As dores somem, principalmente do joelho. A gente sofre muito problema de joelho por conta de músculos posteriores que não são alongados. Então a gente tem que trabalhar com o alongamento do joelho. Então olha aqui, ó, os alongamentos são fundamentais para manter ou restaurar o equilíbrio dos músculos e das articulações. Tá vendo? Os alongamentos são fundamentais para manter ou restaurar o equilíbrio dos músculos e das articulações. Tá bom? Quais são os tipos de alongamento muscular? Gente, existem os alongamentos que a gente chama de alongamento estático, que é o alongamento comum que a gente conhece, tá? Onde o músculo, botei tecido mole, né? O músculo é levado a um ponto além da resistência e mantido por 30 a 60 segundos. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui e fazer esse movimento aqui, esse alongamento. Ó. Então eu levo até a resistência e mantenho 30 segundos. Pronto. Esse é o alongamento mais simples que tem, o alongamento estático. É o que a gente faz no dia a dia. Esse é o alongamento mais comum que existe. Depois, alongamento estático progressivo, é um alongamento muito eficaz para que a gente consegue aumentar bem a elasticidade dos músculos com esse alongamento estático progressivo. Por exemplo, o músculo é levado até a resistência e mantido
depois ganha-se mais amplitude de movimento e mantém novamente. Então é simples, ó. Por exemplo, vou alongar aqui minha cabeça, que é mais fácil. Eu vou colocar minha cabeça até a resistência, dobro, vou alongar aqui esses músculos aqui desse lado. Mantenho 30 segundos. Depois eu aumento novamente. Aumento mais um pouquinho, mantenho. Depois eu aumento mais um pouquinho, mantenho. Esse é o alongamento estático progressivo. Você repete isso 3 vezes, ó. Vou repetir aqui, ó. Puxa, mantém 30 segundos. Aí eu aumento a amplitude, avanço mais um pouquinho, mantenho 30 segundos. E assim vai. Esse é o alongamento estático progressivo, tá certo? Então repito, o alongamento estático progressivo, você faz o alongamento, mantém 30 segundos, depois aumenta um pouquinho, mantém, depois aumenta um pouquinho, mantém. Tá bom? O terceiro tipo de alongamento é o alongamento cíclico. O músculo é levado até a resistência e mantido por curta duração. Então assim, simples, ó. Alongou, 5 segundos, parou. Alongou, 5 segundos, parou. Tá certo? Então alonga, mantém 5 segundos, para. Esse é um alongamento cíclico, tá certo? Quando o músculo é levado até a resistência e mantido em curta duração. Esse é o terceiro tipo de alongamento. E por último, o terceiro tipo de alongamento é um alongamento balístico. A gente faz esse alongamento balístico, por exemplo, antes de fazer alguma atividade física. Você vai jogar futebol, vai praticar alguma atividade física, vôlei, enfim, qualquer uma. Você vê muitas pessoas fazendo esse alongamento balístico. Vou mostrar para vocês, vocês vão lembrar. Usa-se contrações musculares para forçar o alongamento no músculo, do músculo através de exercícios pendulares. Por exemplo, é um alongamento totalmente ativo. Às vezes eu tô numa academia e fico fazendo esse movimento, indo e voltando. Pronto, isso aqui é um alongamento até resistência, alongamento pendular. Na cabeça assim, ó, de um lado, do outro. Totalmente ativo, sem outra pessoa puxando. Então venho para cá, faço isso para baixo, para cima, para baixo, para cima, assim. Tá certo? Ó? Então exemplos de alongamentos pendulares, por exemplo, assim, ó. São alongamentos, desculpa, balísticos. Esses movimentos repetitivos, totalmente ativos, que a gente faz antes de realizar alguma atividade física, porque você, além de alongar, você também faz um aquecimento da musculatura. Então esse é um alongamento balístico. Então, gente, esses são os alongamentos mais básicos que a gente conhece. O alongamento estático, o alongamento estático progressivo, o alongamento cíclico e o alongamento balístico. O último tipo de alongamento, e esse tem várias técnicas, a gente vai aprender depois, na Esteroterapia 2, que é o alongamento que a gente chama de FNP, tá? FNP, ou simplesmente facilitação neuromuscular progressiva. Vocês vão escutar muito esse termo aqui, ó. Facilitação neuromuscular progressiva. Como é isso? Leva-se o tecido mole até resistência, leva-se o músculo até resistência. Por exemplo, minha cabeça, eu vou alongar esse lado aqui, ó. Eu vou puxar até resistência. Chegou na minha resistência aqui, ó. Aí depois, o paciente faz uma contração isométrica e logo após ganha essa amplitude de movimento. Pode ser de dois tipos, autogênica ou recíproca. Vamos entender isso aqui, ó. Eu vou fazer o alongamento até resistência, pronto. Depois eu mantenho aqui, ó. Aí eu vou pedir para o paciente fazer uma contração muscular isométrica, tá certo? Pode ser de dois tipos, autogênica, quando é uma contração isométrica contrária ao alongamento. Por exemplo, eu estou alongando aqui, ó, para esse lado, para a direita, ó. Então eu vou pedir para o paciente fazer uma contração desse lado, ó. Ou seja, eu estou alongando, puxando a cabeça aqui, ó. Eu vou pedir para ele fazer esse movimento contrário, ó. Tá certo? Mas eu não vou deixar, resistência, é isométrico, então eu vou segurar. Alongou, aí vamos lá, contrai, ele vai fazer uma contração. Aí você mantém a contração por 2 ou 3 segundos, aí relaxa, aí o paciente relaxa. Quando ele relaxar, aí você, ó, alonga mais um pouquinho. Aí de novo, contrai, 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 relaxa. Quando ele relaxa, aí eu venho e alongo mais um pouquinho. Esse é o autogênico, perfeito? Ou seja, é uma contração isométrica contrária ao movimento. Agora pode ser a FNP recíproco, que é o quê? Que é uma contração isométrica a favor do alongamento. Por exemplo, eu estou alongando novamente para cá, para a minha direita. O que é que eu vou fazer? O paciente vai fazer uma contração
no sentido do alongamento. Eu vou resistir assim, ó. Eu vou alongar até a minha resistência, né? Aí vou manter aqui, ó. Aí eu vou dizer força, ele vai manter. Aí ele vai contrair para baixo. Força, 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 relaxa. Força, 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 relaxa. Depois eu venho e alongo mais um pouco. Aí eu venho de novo, vai lá, força, 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 relaxa. Força, força, relaxa. Força, força, relaxa. Aí depois eu venho e alongo mais um pouco. Tá certo? Então esse é um alongamento autogênico, quando é um alongamento, quando é uma facilitação neuromuscular contrária ao alongamento, e o recíproco é no mesmo sentido do alongamento. Tá certo? Portanto, gente, esses são os tipos de alongamento. Essa é a definição de alongamento e esses são os tipos de alongamento. Tá? Então, faltava essas informações para a gente concluir a disciplina. Depois a gente elabora a nossa AV3. Eu vou com todo o conteúdo que nós vimos, né? Eu vou colocar a descrição bem direitinho desse conteúdo e aviso para vocês, tá bom? Mas é alongamento, é fortalecimento, é resistência, potência, esses conteúdos que nós vimos na AV3, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. No próximo semestre a gente vai fazer todas essas práticas, né? Porque tem que fazer as práticas de alongamento para você entender melhor. E é isso. Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Abração.